programa, O Momento da Fé, tem levado a diversas pessoas uma palavra de conforto, de refúgio e de fortalecimento. Muitas pessoas são beneficiadas diariamente com palavras espirituais, com sugestões concernente, a sua trajetória tanto cristã como secular. E o objetivo desse programa é despertar a fé daquelas pessoas que assistem esse programa, porque as pessoas, elas estão necessitadas da palavra de Deus. E o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas, elas possam sentir a presença de Deus aonde elas estiverem, pelo intermédio da internet, da televisão, da fita, do vídeo. Elas podem estar acessando, e adquirindo, o nosso DVD, adquirindo, essa palavra que leva o amor de Deus, que leva a compreensão a diversas pessoas. Você que está nos assistindo, eu tenho absoluta certeza de que você está sendo abençoado por Deus, independentemente da sua classe social ou religiosa, ou secular. O que mais importa é que você está, ouvindo a palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, como você está, meu amigo e minha amiga? O que você está passando aí na sua casa, no meio da sua família? Qual é a necessidade? O que está te incomodando? O que está gerando insônia? E por que as pessoas vivem essa vida depressiva? Esse é o objetivo desse programa. Despertar a fé de cada indivíduo, porque a partir do momento que esse indivíduo desperta a sua fé, aí gera a possibilidade deles alcançarem a sua bênção, a sua vitória. Porque até então essas pessoas, elas não alcançam a vitória devido a sua fé estar neutralizada pela sua dúvida. Então, o que neutraliza a fé da pessoa é a dúvida. A dúvida neutraliza, e mata aos pouquinhos a fé daquele indivíduo. E quando uma pessoa utiliza a fé para a concretização de algum objetivo, sem sombra de dúvida, essa pessoa, ela alcança a bênção, ela alcança a vitória. Porque a fé, ela move a montanha. Assim como o Senhor disse lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21, ele disse o seguinte: se tiver fé e não duvidar-te, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se disseste, monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, o Senhor está dizendo que se você tiver fé e não duvidar, porque se você acreditar que o Senhor Jesus, ele possibilita a nossa bênção, aquilo que você idealizou, aquilo que você projetou, sem sombra de dúvida, essa fé vai gerar uma expectativa, e dentro da sua expectativa, você alcançará aquilo que você pediu a Deus. Mas se você permitir que a dúvida, seja um dos participantes, dessa ânsia, sem sombra de dúvida, você será extremamente exclusa, do padrão, de bênção de Deus. Simplesmente pela dúvida, porque a dúvida, ela quebra. A dúvida, ela neutraliza, a dúvida, ela mata a fé de qualquer indivíduo. É aquela pessoa que às vezes vai na igreja e naquele culto, naquela euforia, naquela alegria que aquela pessoa está sentindo ao participar
daquela reunião, daquele culto, aí a pessoa, naquele momento, aquela pessoa é despertada à fé, fazendo com que ela acredite naquele sermão, naquela palestra a qual for direcionado a diversas pessoas, e ela, pela fé, não é, ela absorveu aquela palavra, não é, que trouxe uma perspectiva diferente e fez com que ela acreditasse na possibilidade. E aí, ao sair daquela reunião, não é, o diabo, o inimigo, ele levanta uma pessoa até mesmo conhecida, não é, para neutralizar a sua fé, levando a dúvida até você. Não é, até mesmo a pessoa, não é, usada pelo inimigo chega a falar, não é, no regresso, na impossibilidade, no que é impossível, não é, fala, não, você não vai conseguir, né, é difícil, as dificuldades estão aí, você não tem capacidade, aí a pessoa acaba absorvendo, assimilando aquelas palavras destrutivas, aquelas palavras desanimadoras, e acaba perdendo a sua fé, que naquela reunião obteve, não é, a ressurreição da sua fé, e aí acaba matando, neutralizando a sua fé. Essa pessoa desacredite naquilo que absorveu, naquela reunião. Então, você, né, que acredita, você que crê, em hipótese alguma, desacredite no poder de Deus. Em nenhuma circunstância, não perca a sua fé, continue buscando, acreditando, porque eu tenho absoluta certeza de que a sua vitória virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá, porque não está dentro da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus, porque somente o Senhor Jesus, não é que tem a capacidade, o sobrenatural para desencadear a nossa vitória. Então você foi despertado à fé, mas precisa viver nesta fé, precisa continuamente mantendo essa fé, para que o Senhor Jesus, lá do céu, ele possa ver, não é, o desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua fé, e possa, de fato, corresponder, não é, satisfatoriamente à sua vitória. Então você, meu irmão e minha irmã, que está vivendo uma vida difícil, ou na depressão, na frustração, eu não sei qual é a circunstância que te aflige, não é, que procura, não é, te entristecer, fazem com que você viva uma vida de inferioridade, porque a depressão é um espírito de inferioridade que se aposta do indivíduo diante a uma circunstância diversa que essa pessoa enfrentou e que acabou se frustrando. Então o diabo aproveita essa oportunidade para se aproximar dessa pessoa com espírito de inferioridade e explorar, sugar essa pessoa como um parasita e até mesmo levar essa pessoa à beira do abismo. Muitas pessoas cometem suicídio devido à depressão. Ele não suporta aquela pressão, ele não suporta aquela situação que ele está vivendo, e aí esse espírito leva a pessoa a cometer o suicídio. A Bíblia diz que o suicida, ele não herdará a vida eterna, e esse é o objetivo, não é? Esse é o objetivo do diabo, é fazer com que a pessoa, não é, perca a sua fé, perca a sua esperança, não é? E venha, não é, a fazer a vontade dele, e a pessoa vai perdendo aquele ânimo de ir para a igreja, a pessoa vai desanimando, e aí quando a pessoa abre os olhos, se encontra numa situação extremamente difícil, e para erguer essa pessoa é somente a graça de Deus, porque você se depara com diversas barreiras, com diversos obstáculos, impossibilitando você de levantar essa pessoa. Mas quando a gente tem fé e acredita em Deus, o que é impossível torna-se possível. Aquilo que é difícil torna-se fácil, porque diante do parâmetro de Deus, diante da fé em Cristo, eu tenho absoluta certeza que Ele jamais se deterá a nos abençoar se você crer, se você acreditar. E aí a pessoa, ela se olha no espelho e se sente uma pessoa inferior, se sente uma pessoa incapaz, se sente uma pessoa, não sem
se sente uma pessoa extremamente, não é indiferente. E aí, meu amado, é aonde o diabo ele começa a destruir a família, a destruir, não é, a vida espiritual, destrói a vida familiar, destrói a vida financeira. E quando aquela pessoa, não é, abrir os seus olhos, ela vai ver, não é, a vida que ela está levando, porque o diabo ele cega. A própria Bíblia já nos adverte a respeito da cegueira, que o príncipe desse mundo, não é, cegaria aqueles para não ver e não acreditar no Senhor Jesus, mas viver uma vida extremamente de horror, de fracasso, de tribulação, não é? Em meio à situação sádica, tenebrosa, obscura, porque o diabo ele obscurece aquela fé da pessoa e fazendo com que aquela pessoa perca de fato a sua fé no Senhor Jesus. Então você, meu amado e minha amada, meu amigo, minha amiga, pertencente à Igreja Unifé ou outras religiões, o que eu quero passar para você aqui é que você não deve olhar para os seus problemas, você não deve olhar para as dificuldades, você não deve olhar para aquilo que está, não é, te impossibilitando, mas olhar para a possibilidade, porque a possibilidade ela é oriunda de Deus. E quando o Senhor Deus está conosco, sem sombra de dúvida, a bênção vem, a vitória vem, porque é Ele quem desencadeia. Não é? Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então ele está dizendo, meu amado e minha amada, ele está dizendo que se você crer, se você acreditar na palavra, ele está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Significa dizer que Deus está ouvindo as nossas orações, e quando Deus ele ouve as nossas orações, aí ele estende as suas mãos para nos abençoar, independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância. O Senhor Jesus sempre estará disposto a nos abençoar. O ser humano é que foge, não é, das bênçãos do Senhor. O ser humano, pela sua incredulidade, pela sua descrença, ele acaba, não é, perdendo a sua bênção simplesmente por distanciar do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, não é, buscai enquanto se pode achar. Enquanto você pode achar o Senhor, buscai a Ele, acreditai, tenha fé, porque eu tenho certeza que quando você se ajoelha para orar a Deus, o Senhor, Ele estende, não é, as mãos para corresponder com a sua oração. Se você lê a palavra, se você lê a Bíblia, você vai, não é, vai ver as pessoas, não é, aquela, né, como Moisés, vai ver ali Davi, Salomão, Jacó, não é, recebendo a sua bênção, recebendo a sua vitória, não é, por acreditar, por crer no Senhor Jesus. Então, não é, o momento da fé, o momento em que você desperta a sua fé, no momento que você crê e acredita que o Senhor Jesus, Ele pode sim mudar a tua vida, Ele muda. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. O Senhor pode fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele é o dono do mundo, Ele é o superior, não é? Ele é sobrenatural, Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele está em qualquer lugar, no momento que Ele quiser, Ele nos ouve, Ele vê, não é, Ele vê a nossa atitude, Ele contempla cada um de nós. Então não adianta, querido, não adianta você, não é, buscar um refúgio, buscar um auxílio, uma intercessão em outra divindade, a qual não lhe pode corresponder, porque só quem pode corresponder é o Senhor Jesus, mediante a sua fé. E você vê que até para nós alcançar nossa salvação, nós precisamos de dois fatores, a nossa fé e a graça. É por isso que Paulo disse, vós sois salvos
pela graça, mediante a fé. Não é? Então ele diz que isso não vem de vós, é um dom de Deus. Em cada pessoa tem esse dom. Cada indivíduo possui esse dom, não é? A fé e a graça. Então a fé e a graça, não é? São dois conjuntos, não é? Então elas precisam estar ligadas, precisam estar ali em comunhão para que elas possam de fato desencadear, não é? E destruir, dissipar a incredulidade, desencadeando em seguida a sua vitória. Porque esta é a fé que nos leva a crer que o nosso Deus está conosco. E em hipótese alguma ele se ausentará ou desamparará aquelas pessoas que eu busco. Eu nunca vi dizer que Deus desamparou uma pessoa que é fiel a ele. O próprio Davi, ele chega a dizer, eu sou velho, mas eu já fui jovem. E nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando você crê, quando você acredita, quando você busca, quando você não é, procura agradar a Deus, fazer a vontade dele, meu irmão e minha irmã, eu tenho toda a certeza de que jamais o Senhor vai virar as costas para não te abençoar. Olha, querido, Deus, ele abençoa, mas você precisa exercer sua fé, você precisa aplicar sua fé, não é? Solidificar sua fé, não é? Tornar cada vez mais ela sólida, não é? Para que ela possa resistir às palavras desanimadoras, destrutivas, não é? As palavras de regresso, de desânimos, porque muitas vezes a pessoa dá ouvido a uma palavra, não é? De derrota, e aquela palavra ela vai, não é? Cauterizar a mente dessa pessoa, levando a pessoa em seguida, não é, a um estado, não é, depressivo, frustrante, decepcionante, incapacitando essa pessoa, não é, de integrar-se novamente à vida espiritual e levando essa pessoa numa crença realmente, não é, extraordinária, numa crença, não é, onde ela poderá, não é, ser saciada, não é, através da sua fé, ter um alimento, não é, um alimento viável, um alimento que não lhe venha causar indigestão, não é mais um alimento saudável que venha lhe favorecer, lhe levando a uma caminhada, não é, com Cristo, uma caminhada que para muitos é considerável, não é difícil, não é cheio de obstáculos, mas quando a gente anda com Deus, quando a gente acredita no Senhor, aquilo que é difícil, Deus torna-se, não é possível nas nossas vidas e nós, de fato, testemunharemos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Por isso que esse programa tem sido criticado, censurado por algumas pessoas, não é? Né? Indivíduos que desconhecem literalmente, não é, a graça e a misericórdia de Deus, pessoas que não têm nenhuma capacidade de poder expressar aquilo a qual realmente ela vive ou vivenciou. E aí o cotidiano dessas pessoas é criticar, não é, falando, né, desse trabalho que